Tem várias passagens na Bíblia, de esse Apocalipse, que é muito interessante. E se a gente for escolher o que é interessante, a gente fica a vida inteira falando sobre a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é riquíssima. Mas quando a gente observa o tal do Jó, gente, como é interessante observar a vida daquele irmão Jó da Bíblia. É interessante, porque Deus ali deixou escrito algo que nos dá vontade de continuar vivendo. Como assim? A gente falha muito. A gente falha quando mostra o que a gente tem de bom, de melhor, né? E às vezes de pior também. A gente erra. Mas, naquela passagem de Jó, quando o diabo ele desafia Deus, né? Aquele desafio que ele faz para Deus, eu amei toda a terra, não tinha justo sequer. Ou seja, Criador, você está perdendo tempo. Não tem ninguém aí que seja justo. Você está perdendo tempo. E quando Deus pega e abre a boca e fala assim, não, eu tenho meu servo Jó. O diabo ia lá perturbar diante do trono do Altíssimo, que Deus estava, isso aí, está perdendo tempo, não tem ninguém que te sirva como você merece, né? Como você quer. Aí o Senhor pega e fala, não, tem o meu servo Jó. Aí o diabo fala, lógico, você dá tudo para ele, você mima ele, eu estou falando a minha linguagem, né? Você mima ele, você faz tudo o que quer. Não é verdade, gente. Porque enquanto a gente faz o que as pessoas querem, né, filhos e parentela, eles nos amam, mas deixa de fazer, deixa de pagar a conta, deixa de fazer as coisas, vê se as pessoas realmente têm esse love todo por você. Então o diabo usou uma lógica. Ele não é bobo assim como a gente pensa, ele usa as coisas lógicas. Aí ele falou assim, quero ver se você tirar dele tudo, se ele vai continuar sendo íntegro e te adorando. Aí o Senhor falou, você pode tocar na vida em tudo, mas só não toca na vida do meu servo Jó, só não aceita ele morto. E o diabo ele foi realmente tocando, e olha, tirou o que era de mais, eu creio que para o ser humano, o que é mais precioso além da vida, são os filhos. E tirar os filhos, duvido que alguém aqui ia ficar glorificando a Deus depois de ver os filhos mortos. Filhas e filhos, que eram formosos, eram pessoas bem colocadas. Tudo bem, o diabo tirou gado, o diabo tirou propriedades, ele vai arrancando tudo, mas tirar filhos, no plural, todos, é algo bem terrível, gente. Duvido, se fala qualquer coisa, se pensa que pensou que vai falar com o filho, as pessoas já ficam num estado tão terrível, quanto mais a morte sobre os filhos. E Jó não blasfemou contra Deus. Ele continuou íntegro com o Senhor. Mas, gente, o que era mais difícil, hein? Perder filhos, perder tudo, perdeu saúde. Eu não vou me apegar muito a Jó, mas é interessante que a palavra de Deus fala que ele ficou tão em chagas, com tantas feridas, que ele pegava pedaços de caco de telha para passar nas suas feridas, para limpar. A dor dele, ele tinha dores fortes. E a mulher dele estava lá junto com ele, falando, em algumas traduções, como o pastor Gil fala, tá, amaldiçoa, outro fala, engrandece ao seu Deus e morre. E ele não, Deus não queria que tocasse na vida de Jó. Ele sofreu todo tipo de dor. Outra dor terrível são os 3 amigos de Jó, que vai visitá-lo. Porque não tem coisa pior do que pessoas que falam que está do seu lado, mas fica te acusando. Ele teve 3 amigos que falavam, você errou com Deus, você falhou com Deus. Estou resumindo, tá? Você falhou com Deus. E Jó sabia que não tinha falhado com Deus. Ele sabia que ele era íntegro em todas as áreas da vida dele, na fala, no pensar, no andar, no agir, no negociar. Ele era um homem íntegro, por completo.
Claro, todos somos pecadores, mas ele tinha uma integridade com Deus. Gente, o que dói mais é ter 3 amigos que não sabem onde está o nariz espiritual, porque eles falavam com lógica. Eles também, se você pega o discurso dos 3 amigos, 3, né? Dos 3 amigos, eles falam coisas sobre Deus maravilhosas, gente. Eles descrevem coisas sobre Deus que é verdade, mas não era verdade para aquela hora. Eles tinham na cabeça deles que Jó havia pecado contra Deus, por isso que Jó estava naquela situação de justiça divina. E não era. Ele não estava passando naquele momento por uma justiça divina. Ele estava sendo um soldado fiel. Ele estava sendo provado diante dos céus e da terra para provar quem ama, não ama por interesse. Quem ama a Deus não ama por interesse, mas por ter um coração ligado ao Senhor. Aleluia. Jó chorou, chorou. Jó lamentou, lamentou. Porque eu quero pegar com vocês só Jó 30. Abre aí, Jó 30. Porque Jó, ele era um homem que era completo em caridade também. Ele era caridoso. E as pessoas, na hora que ele ficou assolado, com dores, sem o seu rebanho, sem as suas moradias, sem os seus filhos, quando Jó ficou na situação mesmo muito difícil, as pessoas esqueceram do homem íntegro que ele era e passaram a lutar contra ele. Em Jó 30, ele fala, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu. Quer dizer, a geração mais nova. Porque ele descreve assim, vocês vão ver comigo a seguir, então deixa só dar um entendimento. Os filhos de pessoas, ele descreve, que eu não permiti morar com os cães, de pessoas que eu tirei de morar das cavernas, de pessoas que comiam raízes do chão, que eu, é praticamente isso, dei o que comer, filhos de doidos. Nós vamos ler para você ver aí e marcar. Agora esses filhos dessas pessoas que eu socorri no passado, estão fazendo canção contra mim. Aqui ó, é forte ó. Mas agora se riem de mim os menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de quem também me servia a força das mãos, eram pessoas que não serviam nem para trabalhar, porque eles já eram velhos e esgotados. Jó havia recolhido eles por caridade, não porque tinham alguma coisa para oferecer. Os pais desses que zombavam dele. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para lugares secos e tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas juntos a arbustos, e o seu mantimento era raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo de urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e de terra eram expulsos. Jó estava triste porque aqueles jovens que zombavam dele eram filhos de pessoas sem nomes, filhos de doidos, de pessoas que não tinham o que comer, o que vestir, aonde dormir. Eram pessoas desprezíveis e desprezadas. E Jó não tinha deixado eles com os cães dos rebanhos dele, não. A palavra é interessante, não é? É muito interessante. Fala se não lembra Jesus, que tem dado um nome para as pessoas. Jesus dá nome para as pessoas. A obra do Senhor dá nome para as pessoas. As pessoas, quando chegam na casa do Senhor, elas chegam e dizem, ó, é descrito isso daqui. É como filhos de doidos mesmo, pessoas sem nome, sem renome, pessoas sem ter o que comer, pessoas briguentas, pessoas sem ter o que vestir, pessoas que viviam na escória da sociedade.
e foi dado um nome. Ainda que seja irmão e irmã, foi dado um nome. Veja o que Jó fala mais para frente. Mas agora sou a sua atenção e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. É forte. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho e promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. E aí continua. Lá no versículo 25 fala: porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Jó podia falar tudo isso, gente, porque ele havia tirado aquela geração da fome, da miséria. Ele havia chorado com aqueles necessitados, ele havia pranteado com aqueles que precisavam. Jó era íntegro, aleluia. Você para mim, pastora Clara, é um Jó que Deus vai multiplicar no final da história, o teu rebanho, a tua geração, a tua casa, a tua abundância, teus amigos. E falo de todo o coração, pastora. A última coisa que eu quero ser filha única do Senhor. Eu quero que meus irmãos sejam incontáveis. E que você seja rodeada de filhos na fé, abastados de fidelidade, de carinho, de integridade. Que todos sejam no mesmo amor, no mesmo coração, no mesmo perdão, no mesmo arrependimento, na mesma vontade em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Todavia, aguardando o bem, eis que vem o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. Aí ele continua: irmão, me fiz dos dragões e companheiro das avestruz. A Bíblia de vocês está dragão também no versículo 29? Dragão? É. Chacais em algum? Chacais. E outros dragões. E corujas. E corujas, ou essas são avestruzes. Diferença, né? Ah, é um bicho feio que gosta de fogo, então não é como assim. Mas enfim, eu acho a Bíblia muito, muito, muito interessante. Quer outra parte interessante da Bíblia? Vê bem, gente, não fui escolhendo não. Deuteronômio 13. Esses dias quando evangelizávamos pessoas que não são cristãos, né? Não cristão, de religiões árabes. Ele falou assim: Deus não manda matar ninguém. Eu falei: conforme no Velho Testamento não mandava. Mas no Novo Testamento, ai que graça maravilhosa, né, gente? Mas devemos abandonar o Velho Testamento de maneira alguma. Hoje é bem claro para nós que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Então, não é para você sair matando ninguém. E matar não é só com uma arma, gente. Matar é com a língua também. Matar é com atitudes, né? com coisas erradas. Mas o Senhor manda nos afastarmos das obras da iniquidade. O Senhor manda nos afastarmos da idolatria e do mal. Só alguns versículos aqui da Deuteronômio 13. Castigo aos falsos profetas e aos idólatras. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal de prodígio, um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-nos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus
vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Bem, queridos, aqui fala que vai ter sinais e prodígios, mesmo debaixo de idolatria. É claro, foi claro aqui. Se um profeta ou sonhador que teve sinais ou prodígios, depois de ter feito sinais e prodígios, falar para você, venha conhecer outros deuses, isso quer dizer que debaixo dos ídolos também há sinais e prodígios. Assim como houve os encantadores de Faraó. Assim como há pessoas que rodam quilômetros, andam de joelho e fazem miséria para pagar a promessa porque alcançaram algum sinal e algum prodígio. Então, não tem como você falar assim, você não alcançou um sinal, um prodígio. A pessoa alcança. Mas tem como você falar, você não alcançou salvação. O diabo foi lançado do céu com todos os dons, menos o dom do amor e da salvação. Ele não pode amar, ele é incapacitado de amar, e ele não pode salvar. Ele pode falar na língua dos anjos, ele pode curar, pode fazer sinais e prodígios, pode pregar, mas ele não consegue amar. Ele imita o amor, mas ele não pode amar, e ele não pode salvar. Então não adianta você chegar para uma pessoa, seja de qual for a religião que tem outros deuses, e falar, você não recebeu um sinal, um prodígio. Eles recebem sim, mas eles não recebem salvação. Um sinal e um prodígio dura o tempo de uma vida, no máximo, mas a salvação é eterna. Você tem que saber falar sobre o Deus que você crê, que é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Senhor ia mandar matar. Está aqui, ó, uma pessoa que vinha te enganando. O Senhor hoje, no Novo Testamento, ele fala, se afaste. Essa é uma mortandade mentirosa, né, gente? Iam matar tantas pessoas inocentes na história. O primeiro a ser morto ia ser nós aqui. Na tal chamada história da igreja romana, que teve a tal da santa, que não foi nada de santa, já foi reconhecido isso até por eles, Santa Inquisição, que eram mortos pessoas falando que eles eram bruxos e bruxas. Eles eram mortos assim, olha, colocado em cada poste da cidade, era colocado eles nu e eram queimados vivos. Essas pessoas que eram chamadas de bruxos eram pessoas como nós, que entenderam a palavra de Deus, curava os enfermos, expulsava os demônios, pregava o evangelho da salvação. Então, se o Senhor não tivesse cortado isso, muitos de nós hoje estaremos mortos desnecessariamente pela mentira. Mas aqui ele continua. Versículo 4: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a sua mulher do teu seio, ou teu amigo que é como a tua alma, dizendo em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu e nem seus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem os
É forte? Volta no versículo 6. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou o teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo em segredo, vamos adorar outro Deus. No versículo 8 fala, não consentirás com ele, seja de perto, seja de longe. Está entendendo aí atrás? Amém. A idolatria é algo muito difícil de ser arrancado da humanidade. Só o poder de Deus. Enquanto os crentes se distraem tão pouca coisa, tem pessoas de alma extremamente escolhida do Senhor que estão caminhando cegamente por esses caminhos obscuros da idolatria. Nós estamos perdendo muitas almas. Nos últimos cultos, em média, tinha assim uns 10% de visitantes, pessoas incrédulas chegando. E o diabo está me distraindo muito, porque não tem coisa mais linda do que ver as pessoas chegando na igreja e aceitando Jesus como Senhor. Porque ontem o culto do recanto foi o culto acho que mais lindo da história, que foi fechado com chave de ouro. Não comentei com ninguém ainda, o João Batista, uma parte da que eu vi. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo já veio, pastor. Enquanto eu pregava, o seu Espírito já estava cheio do poder de Deus. Mas quando esse homem, a última oração que a pastora pôs a mão sobre ele, a pastora Cláudia falava assim, quem tiver uma bênção, receber agora, você recebeu agora uma bênção, até domingo, vocês prometem testificar? E todos nós balançávamos a cabeça, o qual nós recebemos a oração lá na frente, prometemos que ia testificar. Bem. E ele esperou que todos se aquietassem e chegou para a pastora, eu tenho que falar agora, pastora, se a senhora me permite. E ele mostrou assim, eu quero agradecer a Deus, a esse ministério, a você, pastora Cláudia, pastora Raquel, a tia Eunícia, na minha vida, por ter conhecido Jesus Cristo, por ter aceitado Jesus Cristo. Gente, para mim, isso é culto, aleluia. Quando alguém aceita Jesus como Senhor da vida dele, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos perdendo muito tempo, todos nós. Você tem um potencial enorme de chegar em alguém e falar, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que te leva ao Pai Celestial, aleluia. Você tem esse potencial. Eu posso olhar e ver, ai vida, Deus está me mostrando você. Você tem esse potencial, aleluia, de chegar com uma pessoa estranha do nada e amar a alma dela e falar, Jesus Cristo te ama. O diabo tem segurado muita gente de falar para os demais que Jesus é o caminho, mas hoje, em nome de Jesus, depois dessa primeira oração, vai se levantar muitos homens e mulheres de Deus que vão indicar o caminho que é Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Ai, glória a Deus. Eu vou partir dessa parte agora, porque ele continua falando sobre isso. E vamos agora ao livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 5. Vou ler enquanto vocês vão abrindo. Dizem também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que ainda que não se levante, dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele lhe dará tudo o que houver de mister. E eu vos digo, a vós, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque que qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á.
E qual pai entre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedir? Aleluia. Pede e dar-se-vos-á. Sabe por que não temos recebido? Porque estamos em dúvida. Estamos cocheando entre dois pensamentos. Antes, o que era um manancial de bênção para muitos, agora é só uma igreja. E para outros, uma sociedade. Hoje você vai colocar no coração, não, aqui é um tanque de bênção. Casa do Senhor, consagrada para ser colocada a obra de Deus. Vocês vão pegar alguém com sede de Jesus? Hoje não, né? A pessoa não quer nem sair de perto da gente. Fica paradinho com fome de Jesus. Fome, aquele discipulado. Muito lindo. A gente vê a fome por Jesus, é tão gostoso. Tão gostoso. A gente para de resolver os problemas de rotineiro para falar: escuta, Jesus te ama. É maravilhoso. Não perde tempo com bobeira, não. Vai levando o Evangelho da salvação. Amém. Toma posse no nome de Jesus. Alguém já falou de Jesus hoje para alguém? Já? Só nós. É. E quem está ardendo o coração assim, puxa, eu quero falar de Jesus, sobre Jesus para mais gente. Quem está ardendo o coração? Aleluia. Quer falar muito mais? Meu Deus, por quantas pessoas passamos, por quantas pessoas conversamos? Outra coisa, evangelizar crente já é evangelizado, queridos. Que mania de querer falar de Deus para quem já tem Deus. Vamos ganhar almas. Maravilhoso. Vamos arrancar gente da mão do diabo. Senhor, vamos tirar pessoas de clamar errado. Vamos trazer gente na presença do Altíssimo. Aleluia. Às vezes a gente tem uma mania assim, no serviço tem aqueles que são crentes e os não crentes. Daí fica tudo só aquela rodinha, aquela panelinha, que parece que começa falando da Bíblia, depois acaba cada um contando as mentiras criadas pelo diabo dentro das igrejas. Um fala mal do pastor, outro fala mal do irmão, outro fala mal do outro, e oração mesmo e Bíblia que é bom, nada. Olha, tem mais melhor ficar sozinho. E de vez em quando pegar a sua Bíblia, e lá naquele incrédulo, aquele que você não dá nada, que bate tambor, aquele que xinga palavrão, que trai a mulher, aquele que fala assim: eu vim te falar uma luz para a tua vida. Jesus ama você. Não se envolva também, mas vai lá e mostra Jesus. Volta para o teu canto e fica. Não, eu tenho que ficar no grupo lá dos que são crentes. Nossa, agora a gente tem um olho, né? Um olho que consegue avaliar o crente ou não crente. Jesus falou: ide a toda criatura e pregai o evangelho da salvação, curai os enfermos, expulsai os demônios e pregai a boa nova. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Passa naquela pessoa e fala: ó, Jesus te ama, viu? Você pode tirar alguém naquele segundo do suicídio. Com certeza. Você pode tirar alguém de fazer o mal para um justo. Você pode salvar um casamento naquela hora. Para ninguém tem valor mais salvar casamento, mas para o povo de Deus tem. Você pode tirar uma criança de uma situação de pedofilia. Com certeza. Você pode tirar uma mãe de família de cair no lesbianismo. Você pode impedir um assassinato. Uma palavra cheia do
poder de Deus. E crente, não vai assim, ó, para os que trabalham contigo. Eu estou cansado, Deus esqueceu de mim. Eu estou cansado, mas sabe, Deus não desiste de mim. E não desiste de você também. Aleluia! Aleluia. Você tem que ser o sal dessa terra. E você tem que ser a luz desse mundo. Claro, você ser sempre o Superman, né? A mulher poderosa, isso também irrita. Porque as pessoas estão vendo a falha. As pessoas estão vendo que você, às vezes, não está com nada espiritualmente. Mas você tem que defender o seu Deus. Oh, glória a Deus. Você olha, hoje eu estou com vergonha de mim, sabe? Eu não estou com nada mesmo. Ainda bem que eu tenho um Deus que me perdoa e me sustenta. É testificar o quanto Ele é maravilhoso. Aleluia. Vamos mais um pouquinho, porque a Bíblia é interessante. A Bíblia é interessante? Amém. Para você também? Amém. Mais um pedacinho interessante. A blasfema dos judeus. Estava ele expulsando o demônio, que era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou. E a multidão maravilhou-se. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebub, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhes um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Não pense que o diabo luta contra o diabo, gente. O diabo não luta contra o diabo, senão o reino dele se divide. Eles fazem uma armação parecendo que eles estão contra o outro, mas eles não estão, não. Eles trabalham unidos contra a tua alma e contra a tua vida. Por isso que nós temos que trabalhar unidos contra Ele também, em nome de Jesus Cristo. Somos chamados de corpo, e Cristo a cabeça. E o corpo trabalha em concordância com a cabeça. Hoje a pastora Cláudia orava aqui a primeira oração: Senhor, desentope as veias da cabeça. Daí eu fui lembrando que na realidade o sensor dos cérebros, né, os que levam o sensor, a eletricidade para todo o organismo, é que fica danificado, corrompido. Enquanto ela foi orando, eu fui pedindo para o Senhor e curando, não só aos que ela orava, a todos, e a mim também. E eu fui pedindo para o Senhor, porque se Cristo é a cabeça, aquela cabeça não é pirada não, é uma cabeça maravilhosa. É o Criador de tudo. E ele, se somos corpos, estamos ligados nele, fazendo somente aquilo que a cabeça manda as informações. O que os sensores lá do cérebro está mandando, o corpo está obedecendo. É para sentar, a gente assenta, é para ajoelhar, ajoelha. Né? Não vai ficar uma mão batendo na outra. Somos um corpo em Cristo Jesus, amém? Continua aqui. Eu quero agora sim, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vós é chegado o reino de Deus. E quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando disso, tornarei para a minha casa da onde saí. É o perigo de roda, né? Quando ele volta, né? Volta ali, ó. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Queridos, vamos juntar almas. Vamos parar de espalhar, vamos juntar almas. Amém. Se nós estamos com ele, vamos juntar. Amém? Amém. Glória a Deus. E se já saíram os espíritos imundos de nós, eles não podem voltar. Porque no 25, chegando, acha a casa varrida e decorada, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Vou encerrar a mensagem porque está chegando a hora de partir. E vocês vão ter uma terça-feira dominada pelo Espírito Santo. São 9h20 e o Senhor já falou bastante, já falamos em vários assuntos. Glória a Deus, maravilhoso. Mas para terminar esse pedacinho aqui, ó,
dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse, eu quero que vocês deixem marcado esse versículo que ainda não marcou. Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaste. Ou seja, bem-aventurada Maria. Mas ele disse, Jesus disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quando alguém fica fazendo referência à mãe de Jesus, deixa marcadinho, viu, João? Você é mais novinho, deixa marcadinho. Quando as pessoas querem falar, mas você não adora mais a mãe de Jesus? Você não fala com ela? Você respeita como qualquer pessoa que da Bíblia é respeitada. Mas fala assim, Jesus respondeu, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Amém? Como a palavra de Deus é completa, gente? A palavra de Deus é interessante. Que essa palavra fique viva em você e eficaz. Lá na frente, mais para frente, fala assim, nós queremos um sinal. O Senhor Jesus falou assim, vai ser dado um sinal de Jonas. Um sinal de Jonas, qual era? Jonas fez cair fogo do céu? Não. Jonas afundou alguma coisa? Não. Jonas fez cair pão? Não. Jonas curou enfermos? Não. Jonas simplesmente entrou numa cidade chamada Nínive, pecadora, e pregou. E a cidade se arrependeu. Ele falou, está aqui alguém que é maior do que o profeta Jonas. Quem era? Quem? Jesus. E basta a palavra dele para que sejamos libertos. Este é o maior sinal de todos, a palavra dele. Amém? Graças e paz, igreja, que o Senhor continue abençoando. Obrigada, pastora Cláudia. Obrigada ao meu esposo que filmou, apoiou. Obrigada, igreja do Senhor, aos santos e eleitos dessa casa. Que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças